E eu quero que você volte os olhos ao texto de João, capítulo 11. Nós estaremos lendo. Um texto bem conhecido dos irmãos. Ao longo da nossa vida cristã, nós já ouvimos diversas vezes diversos pregadores falando sobre esse texto. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, versos de 1 a 7. E diz assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Meus queridos, há 2 semanas atrás, o Ezequiel me fez uma pergunta que me fez pensar bastante. E uma das coisas que eu tenho conversado bastante lá na nossa classe de casais é o quanto Deus coloca os filhos na nossa vida para nos ensinar, inclusive para amadurecer a nossa fé. Porque às vezes nós dizemos que temos fé, e nós temos fé, mas às vezes não uma fé madura. E um dia eu estava tomando meu café, o Ezequiel chegou e falou assim: pai, Jesus pode dar tudo que a gente pede, não pode? Eu falei: sim, ele tem todo o poder. Ele falou: ele é Deus? Eu falei: então eu posso pedir para ele uma pista do Hot Wheels? Eu falei: pode, Ezequiel, você pode pedir para ele sim, mas eu não sei se ele vai te dar. Ele falou: mas ele não pode dar qualquer coisa? Eu falei: pode, mas poder dar é uma coisa, se ele vai dar depende de uma coisa chamada propósito. E ele ficou perguntando para mim: mas o que é esse negócio de propósito? E eu fiquei com isso na minha cabeça, porque quantas vezes nós oramos e pedimos um milagre para Deus? E se eu perguntar aqui, levante a sua mão, você que tem buscado um milagre de Deus. Eu sou o primeiro a levantar. Todos nós precisamos de um milagre de Deus todos os dias. Mas quantas vezes nós oramos e pedimos um milagre para Deus, mas a nossa fé é uma fé imatura? Porque assim como a pergunta de uma criança, nós somos como crianças diante de Deus, porque nós pedimos coisas para Ele, achando que Deus vai dar tudo que a gente pede. E quando Ele não dá, ou a resposta dele é diferente daquilo que nós buscamos, nós abandonamos a fé, nós perdemos a nossa fé. Mas esse texto, ele intrigou muito o meu coração, porque a primeira coisa que eu entendi nesse texto é que às vezes Deus manda esperar. Às vezes Ele manda esperar, e nem sempre a gente quer esperar. Jesus, ele poderia, no momento exato que ele ficou sabendo que o amigo a quem ele amava, o texto dá esse detalhe, e quando o texto coloca um detalhe, ele não está ali à toa. É para nós entendermos o que estava acontecendo ali. Jesus amava, e ele poderia ter, no mesmo exato momento em que ele soube, intervido na situação. Aliás, como lá no centurião de Cafarnaum, ele não precisava nem estar no local, bastava uma palavra dele e Lázaro seria curado. E quantas vezes nós olhamos com urgência para o que está acontecendo na nossa vida, mas na lógica de Deus a urgência é outra. Talvez Ele está dizendo para você: espere, isso que você está vivendo é para a glória do meu Pai, é para a glória de Deus. E nós vemos aqui no verso 6 que nós acabamos de ler: contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar em que estava. E no 7, nós vemos que ele ainda foi para outro lugar que não onde Lázaro estava. E a verdade que nós podemos extrair desse texto é que Deus se revela com a sua glória em tudo que acontece na nossa vida. Ele está revelando a sua glória em todas as circunstâncias.
E o atraso de Deus não significa ausência de amor. O texto deu ênfase que Jesus amava Lázaro. Não era falta de amor. Muitas vezes você está orando meses para que haja uma transformação do seu casamento por um filho que está longe dos caminhos do Senhor, ou um filho que está rebelde. Você está orando por uma porta de trabalho, por uma cura, e Deus parece em silêncio, mas Deus não te abandonou. Você não foi abandonado pelo seu pai. Ele está dizendo para você: espere, porque você vai ver a minha glória manifesta na sua vida, amém? Nem toda demora é negativa, algumas demoras são pedagógicas. Deus está ensinando que nós precisamos esperar. Da mesma forma que nós, como pais, às vezes falamos isso para os nossos filhos. Engraçado que nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Espera, ainda não é hora, calma aí. Quando você fala que... Eu me lembro quando o meu pai falou que ia me levar para o cinema, lá em 1989, que foi a primeira vez que eu fui no cinema. Eu fiquei uma semana, todo dia ele chegava do trabalho, eu corria para a porta: é hoje, pai? É hoje? E quando chegou o dia, choveu pra caramba, a gente não tinha carro, não fomos. Adiamos para outra semana. Mas nós somos assim. Nós somos adultos e fazemos isso com Deus muitas vezes. Porque nós queremos o milagre sim, mas nós queremos no nosso tempo. Mas é no tempo de Deus. E a segunda verdade que esse texto nos ensina é que Deus nem sempre faz por milagre o que já mandou você fazer. E aí nós podemos ler a partir do verso 17, de 17 a 22. Se você está com a sua Bíblia aberta aí. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Maria e Marta pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu a seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Olha que coisa interessante, né? Jesus estava ali diante dela. E às vezes nós estamos tão ansiosos por aquilo que Ele tem a nos entregar e pelo milagre que nós temos buscado dele, que quando o milagre está à nossa frente, talvez a gente diga isso aí, ó: se o Senhor estivesse aqui. E quando é que nós fazemos isso na nossa vida? Quando nós buscamos aquilo que Deus tem para entregar em lugares errados. Como se o poder de Deus se manifestasse apenas aonde nós achamos que Ele está. Como se nós achássemos que Jesus precisava estar lá para o milagre acontecer. Depois de tudo, a primeira palavra de Jesus é dar uma ordem para que removessem a pedra. Quando Jesus está diante de Lázaro, Jesus dá uma palavra: tirai a pedra. Isso está no verso 39. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E aí você está esperando o seu milagre, Jesus está diante de você, e a primeira palavra dele não é que seja dado a você aquilo que você deseja. Ele diz assim, ó: tirai a pedra. Ele poderia ter dado uma ordem, a pedra rolaria sozinha, sim ou não? Ele tem poder para isso? E quantas vezes Jesus está dizendo para você: ó, esse milagre que você está esperando, eu estou pronto para realizar, mas tem uma pedra aí que você precisa tirar da frente. Essa pedra você precisa tirar. Eu não vou tirar, não. E nós estamos buscando o milagre, mas nós não estamos entendendo que há algo na nossa vida que precisa ser removido para que o milagre de Deus se manifeste. Ele está pronto a fazer, mas há uma pedra que precisa ser removida. Eu já orei muitas vezes na minha vida
para que acontecesse coisas que elas só aconteceram depois de um posicionamento meu. E talvez Deus está dizendo para você nessa noite: precisa haver um posicionamento na sua vida para que eu possa agir. Não porque o poder de Deus está restrito a nós, não porque uma atitude nossa possa determinar o poder de Deus, mas porque Jesus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Eu posso clamar, não posso? Eu posso sair da minha casa, vir para o culto, eu posso vir para a semana de oração, eu posso dobrar o joelho no meu quarto e clamar a Jesus e colocar diante dele. Mas se eu não faço a minha parte, Jesus está dizendo: tire a pedra. Talvez você ora por salvação de alguém, mas você nunca testemunhou de Jesus para essa pessoa. A pedra que você precisa tirar é a sua inércia de não falar de Jesus. Você ora para que Jesus transforme a vida de uma pessoa, mas você não é a resposta de Jesus para que essa vida seja transformada. Ora para que Deus supra a despensa de alguém, mas quando a pessoa chega e fala para você: irmão, eu não tenho nada para comer na minha casa, eu vou orar com você, irmão. Ora, vai no supermercado, faz ali uma comprinha e entrega para essa pessoa. Talvez a pedra que você precisa remover é só sair da sua casa e ir até o mercado e suprir a necessidade de alguém. Talvez você clame por um emprego, mas você nunca fez um curso para se qualificar. Tem gente que nem currículo entrega, já viu isso? Tem gente que pega o currículo, imprime, você pode levar lá na empresa para mim? Se você é uma pessoa que faz isso, eu tenho que te dar uma triste notícia: 90% das pessoas para quem você pede isso nunca leva, e o currículo nunca chega lá. Porque talvez você ir até lá e entregar o currículo não é tão difícil assim. E tem gente que acha que vai orar e Jesus vai mandar um anjo, né? O anjo chamado Sedex, né? E o anjo vai levar o currículo até lá. Eu não estou dizendo, meus queridos, porque às vezes parece que eu estou dizendo que Deus não vai fazer. Eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer. Ele pode todas as coisas. Mas eu estou dizendo que nós não podemos ter uma fé igual aquela da pergunta do Ezequiel. Jesus pode fazer tudo. Então eu vou pedir tudo e vou ficar em casa que ele vai mandar. Jesus, eu estou com vontade de comer um X-Bacon hoje, né? E daqui a pouco vem aquele dronezinho da Uber, né? Vai descendo dentro da minha casa aqui. Jesus mandou o lanche para mim. Não, eu posso ir lá e buscar. E às vezes a gente tem uma fé exatamente assim. Nós queremos tudo de Deus, mas nós não tiramos a pedra. Nós não fazemos o mínimo que nós poderíamos fazer para que isso acontecesse. Olha um exemplo disso em João 9, no versos 6 e 7. João capítulo 9, versos 6 e 7. O texto diz assim: então, dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai-te e lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou. Ora, Jesus não poderia simplesmente falar para ele: então vê, como em alguns outros milagres. Vocês perceberam que cada milagre Jesus faz diferente do outro? E talvez alguém se aproxime de Jesus pedindo para ele fazer igualzinho ele fez aquele lá. Mas não somos nós que determinamos. Nós podemos, ter uma leve pista de como Deus trabalha quando nós estudamos teologia sistemática. O problema é quando nós achamos que Deus é exatamente aquilo que nós estamos estudando. A maior crise dos ateus, e não a pessoa que é ateu, ele não é por falta de inteligência. Muito pelo contrário, intelecto ele tem bastante, o que ele não tem é fé. E talvez ele tenha fé no que ele acredita, na ciência dele. Mas a grande crise é justamente essa. Porque Deus não dá para você dissecar, não dá para você abrir como os estudantes de medicina, na anatomia, você parte Deus no meio para olhar como é que é dentro. Não tem como você testar pelo método científico. E aí nós ficamos tentando criar na nossa mente como é que Deus age. E aí ele vem e fala para o cego aqui, ele cospe no chão e fala para ele se lavar. E aí se você
é uma pessoa que quer colocar Deus dentro da caixinha e quer que Ele haja do jeito que você acredita que Ele tem que fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai se irritar porque Ele passou o lodo nos seus olhos e vai falar: eu não vou me lavar nada não, eu achei que Deus iria falar e ia acontecer. E Deus está falando para você aqui, ó, seu milagre está aí, mas tem alguma coisa que você precisa fazer. Não porque é você que faz, quem faz é Ele, é o poder dele que faz. Mas talvez Ele esteja esperando um posicionamento seu. Jesus abriu os olhos, o homem teve que levantar-se, caminhar e se lavar. Imagina se ele dissesse: Senhor, se o Senhor quiser me cure aqui mesmo, né? Talvez ele estava cego até hoje. Nas bodas de Caná, João capítulo 2, Jesus fala para os serviçais: olha, enchei os jarros com água. E eles encheram até a borda. João 2, 7. Os serventes tiveram que buscar água, carregar água e encher as talhas. A transformação da água em vinho foi de Jesus, mas quem encheu as talhas foram os serviçais. Então tem pessoas, como eu disse, orando: Senhor, muda a minha vida financeira. E Ele está dizendo para você: eu estou pronto a fazer um milagre na sua vida financeira, mas você precisa se organizar melhor. Você precisa parar de gastar compulsivamente, precisa trabalhar com diligência, precisa estudar, você precisa desenvolver habilidades. E volto a dizer, não é porque o que eu vou fazer vai fazer um milagre na minha vida, mas porque Jesus está ensinando você. Eu estou cuidando de você, mas você também precisa fazer a sua parte. Tem pessoas que oram pela restauração do casamento, mas não existe uma conversa de pedido de perdão, não abandona o orgulho, não procura aconselhamento. E Jesus está dizendo: olha, eu estou pronto para fazer um milagre no seu casamento, mas você precisa sair de onde você está, porque eu faço um milagre hoje e amanhã você vai ter o mesmo problema, porque você não aprendeu com a situação que você viveu. Nós não podemos usar a nossa oração como desculpa para desobedecer a Deus. E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que o poder de Deus não está no lugar nem na pessoa. O poder está em Jesus. Ainda no capítulo 11, versos 20 e 21. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Nós já lemos esse texto. Maria, no entanto, ficou sentada. Disse Marta a Jesus: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí eu quero contar duas histórias para os irmãos. A primeira aconteceu aqui nessa igreja. Nós tivemos um jovem que passou por aqui, já tinha passado por várias denominações, e ele ficou uma temporada aqui. E um dia ele falou para mim: olha, Alberto, eu não venho mais nessa igreja não, porque ele tinha as recaídas dele com drogas, com bebida, e aí de tempo em tempo isso acontecia. Aí ele esteve aqui com a gente no louvor, ficou um tempo firme, aí ele começou com as recaídas dele e falou: olha, eu vou voltar lá para a minha igreja, lá da onde eu vim, porque a igreja batista, né, nas palavras dele, é uma igreja para pessoas prontas, mas eu preciso, né, de uma igreja mais firme para que eu me fortaleça na fé e consiga abandonar os meus pecados. Tem gente que está assim. A pessoa acha que é a denominação. Não, se eu receber oração de fulano, a minha vida vai mudar. Mas o texto nos ensina que o poder está em Jesus. Amém? É Ele que faz o milagre. É Ele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É Jesus. E uma vez um jovem se aproximou, estava eu e o pastor com quem eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive no Rio de Janeiro. E aí um jovem se aproximou dele, era de uma outra denominação, chegou: pastor, eu não estou bem, nós vamos orar. Aí ele falou: o senhor faz uma oração forte por mim? Eu falei: eu faço uma oração, mas forte é Jesus, a minha oração é igual a sua mesmo. A gente precisa entender que o prédio não cura, a denominação não cura, o pastor não cura, a liderança não cura, a campanha não cura, o monte não cura, o óleo ungido que muita gente fica buscando por aí, isso não vai te curar, isso não vai fazer um milagre na sua vida. Quem faz milagre é Jesus.
é só por intermédio dele. Atos 4:12, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos de ser salvos. Não há outro, é só ele. Não existe atalho em fé, meus queridos. Vence quem dobra os joelhos diante do Rei dos Reis. Em quarto lugar, depois do milagre, Deus ainda manda você agir. Talvez você já recebeu um milagre. E aí você pergunta, mas já recebi um milagre, e aí? Acabou? Agora eu só vou para casa desfrutar do milagre que Deus fez? Aí no verso 44 de João 11 ainda, olha o que diz o texto aí. A partir do 43, e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro sai, ou Lázaro vem para fora. É só Jesus que pode falar isso. E aí continuando no 44, então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os, retirai as faixas dele e deixai-o ir. Aí a pessoa que já estava dizendo, poxa, mas eu tenho que ir lá tirar a pedra, ele não pode falar, pedra, role, e a pedra girar sozinha. A pedra é pesada, né? Talvez a pedra que está na sua vida, travando você de receber um milagre de Deus, é uma pedra pesada. Mas aí você foi lá e removeu a pedra. Aí ele falou, vem para fora. E depois de tudo isso ele diz, desatai-o. Ainda há trabalho a fazer? Depois do milagre eu ainda tenho que fazer algo ainda. Olha a sequência do texto, ó. Primeiro ele diz, tirai a pedra. Lázaro vem para fora, desatai-o. Esse é o equilíbrio do Evangelho. Nós temos isso também em João 6, verso de 5 a 13. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Por que ele pergunta se ele já tem a resposta, né? O texto já diz, ele estava provando. Ele estava chamando a ação, raciocínio. Antes de pedir o milagre, nós precisamos colocar nossa mente para funcionar, para descobrir se Deus já não deu capacidade de resolver. Isso é dependência madura. Jesus faz a pergunta porque ele sabia que só ele poderia resolver aquela situação. E talvez ele está fazendo essa pergunta para você hoje. E aí? O que é que você está esperando de mim hoje? O que é que você pode fazer para resolver isso aí? Aí você faz essa pergunta e você... eu não tinha pensado nisso. Mas vai chegar um momento que você vai queimar os seus neurônios aí e você vai perceber que não há nada que você possa fazer. Porque só ele pode resolver essa situação. E aí o texto continua no verso 7. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Ele pensou, opa, isso aqui não dá para mim não. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, disse a Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Mas uma ficha caindo, ó. A gente só tem isso aqui. Aí Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram
e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Ainda há trabalho depois do milagre. Jesus convida você a administrar o que Ele te deu, para que isso continue abençoando você e continue abençoando outras pessoas. Mas como, irmão? Eu estou pedindo a Deus um milagre pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. E Ele está dizendo para você, ó, tira a pedra. Talvez é o orgulho. Tira o orgulho, que eu vou entrar aí e vou transformar a sua situação. E depois Ele está dizendo, ó, tem trabalho depois do milagre. Agora você precisa cultivar esse milagre que eu te entreguei. Porque a partir da restauração do seu casamento, da sua família, você vai ser instrumento de Deus para influenciar toda a sua redondeza, os seus vizinhos, toda a sua família. A partir do milagre que Deus te entregou, abrindo uma porta de emprego, agora você pode ser aquele que é o milagre de Deus na vida de outra pessoa. Você pode ser o sustento de Deus na vida de alguém que passou pelo mesmo que você. Mas quantas pessoas Deus faz o milagre e a pessoa esquece que depois do milagre ainda tem trabalho. E daqui a pouco ela está na mesma situação de novo. E ela volta orando pelo mesmo problema que Jesus já tinha ajudado ela a resolver. E já tinha feito o milagre. O paralítico de Betesda também. Jesus disse, levanta-te, né? João capítulo 5, levanta-te, toma o teu leito e anda. Tem gente que Deus já mandou remover a paralisia, mas mesmo assim não quer se levantar. Acostumou com a vida de inércia e da dependência emocional. E Jesus está dizendo, ó, levanta. Ele já transformou a situação. Mas agora a pessoa tenta andar sem remover as faixas. Jesus já mudou o quadro da sua vida, mas você se recusa a se levantar, recusa a remover as faixas, recusa a fazer a parte que lhe cabe depois do milagre. Mas Alberto, quais são as faixas? Talvez você esteja perguntando aí, quais são as faixas que eu preciso desatar? Tem gente que diz, Deus me libertou, mas não corta amizades destrutivas. Continua andando com as mesmas pessoas que te levaram a cair. Deus já restaurou meu casamento, mas continua mantendo os mesmos hábitos que levaram ao declínio do casamento. Deus me deu emprego, mas vive chegando atrasado. Não é um trabalhador exemplar na empresa. Deus me curou da ansiedade, mas continua com a vida desorganizada, que foi o que te levou ao quadro de ansiedade. O milagre não elimina a responsabilidade. Jesus faz o milagre, mas a manutenção é responsabilidade nossa. Milagre que só Jesus pode fazer. Nós precisamos terminar lembrando do centro do texto. Lázaro estava morto, ninguém podia ajudá-lo, nem Marta, nem Maria, nem os discípulos. Então Jesus disse algo que ninguém poderia dizer: Lázaro, vem para fora. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer: dar vida àquilo que está morto. E hoje Ele está aqui para perdoar pecados, para regenerar corações, para salvar, porque Ele venceu a morte. E nele nós podemos vencer também. Talvez alguém esteja aqui nessa noite vivo por fora, mas morto por dentro. Alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Ou talvez alguém que se considere um bom religioso, mas sem vida espiritual. São duas coisas completamente distintas. E hoje Jesus continua chamando mortos à vida. Eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos. Há alguma situação nessa noite que você sente Deus dizendo para você: espere, confie na soberania dEle? Existe alguma pedra que Jesus mandou você retirar? Retire hoje. Você não precisa mais esperar pelo milagre. O milagre já chegou. Mas você precisa retirar hoje a pedra. Você tem colocado sua esperança em pessoas, igrejas ou campanhas? Volte os seus olhos para Jesus. Volte os olhos para Jesus.
E depois o milagre, a faixa que você precisa remover. Assuma a sua responsabilidade por remover essas faixas. Eu não sei em qual grupo de pessoas nessa noite você se encontra. Se você é aquele que precisa aprender a esperar, se você é aquele que precisa obedecer aquilo que ele já tem dito para você, se você é aquele que precisa nascer de novo, eu não sei qual é o grupo que você se encontra hoje, mas eu queria dizer para você que Jesus está aqui. E Ele está com as mãos estendidas para ouvir o seu clamor. E talvez Ele já tenha ouvido o seu clamor. Talvez Ele até já tenha respondido. Mas Ele está esperando de você um posicionamento nessa noite. E você que sentiu que essa palavra foi para você, eu quero convidá-la a ficar de pé nesse momento para que nós estejamos orando juntos. Se você chegou à conclusão, depois de tanto refletir, que só Ele pode mudar essa situação, fique de pé. Mas se você também quer se posicionar, entendeu que há uma pedra que você precisa tirar, se coloque de pé. Diga para Jesus: ó Senhor, hoje eu quero obedecer. Eu quero remover essa pedra da minha vida, porque eu não vou mais atrapalhar o teu agir. Mas se há alguém aqui nessa noite que também entendeu que precisa entregar a sua vida para Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que pode te dar uma nova vida, fique de pé também. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças, ó Deus, porque nós não precisamos, ó Deus, ficar desesperados, ainda que todos os nossos recursos se foram. Nós não precisamos ficar desanimados, porque nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é presente, um Deus que tem inclinado os ouvidos à nossa oração, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, tomar a nossa responsabilidade, Senhor, e tirar da nossa vida tudo aquilo que tem sido empecilho para o teu agir. Tudo aquilo, ó Deus, que tem travado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, que haja salvação dos nossos familiares, dos nossos parentes, a quem nós temos orado tanto, ó Deus, para que o Senhor os traga à tua presença. Se há algo em nós, ó Deus, alguma pedra em nós precisa ser removida, para que o Senhor venha fluir através de nós, para que o milagre aconteça na vida dos nossos familiares, ó Deus, nós queremos deixar isso agora em nome de Jesus. Se há algo, ó Deus, que nós temos colocado, ó Deus, diante de Ti, onde há algo que nós precisamos fazer, ó Deus, que o Senhor nos capacite, e que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Mas agora também, Senhor, nós clamamos em favor, ó Deus, de todas as causas impossíveis que